Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo de Gestão. Tenho hoje o prazer de convidar meu amigo, parceiro, Andreive. Muito obrigado, seja muito bem-vindo ao Papo de Gestão. Glauco, que convite especial, né? Tá aqui de novo nessa casa nova, incrível aqui. Visitei rapidamente aqui. Obrigado pelo convite. Vamos dividir um pouco o que a gente sabe sobre o mercado imobiliário, trocar uma ideia e acho que vai ser um papo bem legal. Perfeito. O Andreive, ele é sócio-diretor comercial da Skyline, fundador, né, da Skyline Inovação. Para mim, uma das principais referências a nível nacional. A gente já se encontra já há alguns anos, né, Andreive? Quantos anos? Deve ter acho que uns... Olha, eu conheço o Glauco aí, acredito, desde o princípio aí da Skyline, viu? Acho que a Facilita está com quantos anos? Está há 6 anos, desde o princípio. Acredito que sim. Então, o Andreive, acho que ele já trabalhou com grandes empresas como a MRV, Cirela, a Opus, EBM, e sempre trazendo muita inovação para essas incorporadoras. Então, como eu gosto sempre de falar, eu gosto de trazer aqui pessoas em que eu tenho admiração. E, para mim, hoje, a nível nacional, não tem um profissional e uma empresa tão capacitada quanto a Skyline, quanto você, Andreive. Então, parabéns pela sua trajetória. Eu sei que você é um cara que sempre está buscando inovação. A cada, de 6 em 6 meses, você renova com novas inovações. O Andreive também tem uma experiência internacional importante, com viagens para Dubai, Israel, Miami, ou seja, buscando em outros países, em outras referências, o que pode vir para o Brasil de inovação. Então, acho que você tem o que eu gosto de falar do inconformismo. Você está sempre inconformado em trazer mais inovação, em estudar o que tem de novo para poder aplicar para os nossos queridos clientes, incorporadores e loteadores. Obrigado, Glauco. Acredito que a gente tem que ser sempre curioso, né? Porque eu acredito que quando você busca assimilar ali soluções que você consiga, né, trazer isso para o seu negócio, para ajudar pessoas, essa é a diferença, né? Então, assimilar justamente, inovação é você buscar inovar e colocar em prática, né? Colocar em ação. Perfeito. Então, para a gente poder iniciar aqui o papo de gestão, acho que um ponto importante, que a gente sempre busca aqui um papo autêntico, Andrei. Então, seja o mais transparente possível, não precisa ter papas na língua, pode a gente passar realmente o que você entende, o que você tem de experiência. A gente pode aqui discordar em visões e está tudo certo. Porque eu acho que a gente tem as nossas experiências, você tem as suas experiências e vamos bater um bate-bola sobre isso daí, tá? Para iniciar, eu acho que o tema principal aqui para a gente poder trazer nesse papo de gestão é justamente do que nessa parte de inovação, Andreive, o que realmente é aplicável hoje no mercado imobiliário nacional e internacional e o que ficou mais distante, ou seja, entre aspas, uma modinha que em determinado momento pareceu que ia ser algo muito revolucionário e ao longo do tempo não foi praticado, né? Então eu vejo que a inovação, seja a inovação com experiências interativas de forma online, só para poder talvez dividir aqui na minha visão, ver se eu estou correto ou não. Mas eu acredito que a inovação, que as experiências interativas, que é a sua principal experiência, ou seja, trazer ali uma virtualização da maquete, um tour virtual de um decorado, uma imersão interativa, ou seja, todas as experiências interativas podem ser feitas de forma online, principalmente para o cliente quando está naquela fase inicial da jornada, em que ele está conhecendo a localização, conhecendo as informações, ou seja, ele se encantar virtualmente, digitalmente no início da jornada, para depois, posteriormente, ele ir visitar fisicamente um decorado. E aí você pode ter as experiências interativas no ambiente físico como um apoio, ferramenta digital para o corretor. É isso mesmo? São esses duas principais pontas de experiências interativas? Tem outras também? Você dividiu muito bem, né? A gente busca... Primeiro ponto é importante falar que acredito que todas as empresas, né, que estão aí no mercado, no segmento do mercado imobiliário, com tecnologia, né, com as experiências que você acabou de citar, elas têm um papel preponderante para ajudar a tomada de decisões. E você dividiu muito bem, né? Então a gente fala que a gente tem essas experiências digitais e as experiências ali dentro do stand de vendas que causa esse encantamento, esse entendimento tanto do corretor, né, que ele é um primeiro cliente, quanto do cliente final.
E eu acredito que a gente precisa sempre pensar em quem vai usar. Dentro do nosso segmento, a gente está falando que é o corretor de imóveis, ele tem o papel fundamental em dar o retorno a respeito se aquilo vai dar certo ou não. Né? Se a gente faz qualquer solução que não é utilizada pelo corretor, isso é uma modinha. Porque ali ficou talvez bonito, mas não ficou funcional. Então, por exemplo, a gente teve ali, né, uma aceleração imensa a partir de 2020 da digitalização, de ter soluções e ferramentas para o corretor trabalhar ali, não estando no stand de vendas. Né? E o que eu vejo que pode ser, que foi uma modinha, mas eu acredito que pode evoluir com as ferramentas, com os dispositivos, talvez seria essa questão dos óculos virtuais, né? A questão ali do metaverso, né? Talvez isso é algo que não conseguiu ainda, né? Pegar de fato no nosso segmento. Não sei se ficou distante para quem usa, né? Então eu acredito que qualquer solução precisa ser muito, vamos dizer assim, nice friendly, né? Precisa ser fácil da pessoa usar. Não adianta, você tem uma ferramenta incrível, mas que a pessoa não consegue trabalhar, divulgar, mexer, você ali talvez errou no primeiro passo. Eu achei interessante que você falou do óculos virtual, você colocou uma palavra ainda. Porque tem muitas inovações, como a própria inteligência artificial, que foi lançada há muitos anos atrás, não foi aplicável, tiveram várias evoluções, várias mudanças, até chegar num ponto agora que ele está, na prática, mudando Sim. a forma de trabalhar e saiu da modinha e veio para o lado prático. Né? Sim. Essa parte do óculos virtual, eu acho que também já tem quantos anos? Lá atrás que iniciou, que foi criado. Tem muito tempo, né? Acho que a gente pode falar aí que tem mais de uma década. E a gente vê a evolução, né? Eu falo ainda porque a gente mas ainda não está pulverizado como o tour virtual, como a parte da... E as empresas querem, né, Glauco? Elas querem que isso seja algo igual foi o smartphone, né? Em 2007 não tinha um iPhone. Então, hoje, um celular é a extensão da nossa mão, né? Sim. Então, acredito que isso pode sim, quem sabe, no futuro próximo, ser algo que seja um dispositivo pessoal. Perfeito. André, uma dúvida, ponderação e passar a minha visão para você concorda ou não. Eu acho que uma das grandes dificuldades do incorporador, dos gestores que estão nos acompanhando, é justamente entender se ele deve continuar com a utilização das ferramentas, entre aspas, físicas ali no stand, ou seja, ter o decorado físico, ter a maquete física. O material que ele sempre utilizou foi maquete e a parte do decorado. Né? Com as inovações vieram algumas tendências que, não vai existir mais a maquete física, vai existir só a maquete virtual. Não precisa ter mais o decorado físico, coloca o óculos 3D, o custo fica mais baixo, ele vai ter experiências interativas dentro do stand. A minha dúvida é, pela sua experiência, eu queria que você pudesse passar um raio-x Brasil e outros países, se a tendência tem sido só utilizar o físico, só utilizar o digital ou uma complementariedade das duas plataformas. Ou seja, eu tenho o físico para determinados momentos da venda e eu tenho o virtual ou experiências interativas para poder complementar essa experiência física. Acredito que o primeiro passo para a gente pensar a respeito é muito pensar em relação ao VGV daquele produto. Né? A gente vê aí produtos bilionários que têm VGV suficiente para fazer tudo. Né? A gente tem vários casos em São Paulo ali que você vê de tudo. Eu fui no Parque Global. Exato, né? Em São Paulo, Parque Global. Quem quiser, inclusive, visitar, vale a pena demais. Parque Global Só que eu fiquei sabendo lá que a experiência interativa deles foi vários milhões, né? A gente está falando, a experiência interativa ali 2 milhões, a maquete nova foi 4. Então, assim, se você tem VGV, é muito adequado você fazer de tudo disponível para ter soluções e ferramentas. Então, a gente tem que adaptar muito em relação ao VGV disponível e o capital investido sobre isso. Eu, particularmente, acredito que tem que ser feito a somatória dos dois e fazer um balanceamento. Né? A gente vê muitas incorporadoras que estão percebendo que a sua equipe comercial, seus corretores, estão preferindo, né, utilizar ferramentas e soluções que não sejam apenas legais, bonitas, mas que sejam funcionais.
Então, vamos pegar a maquete física. Eu acho que tem o seu papel ali dentro do stand, né? Ela ajuda a materializar ali para a pessoa que é leiga ali, para ela entender. Mas hoje a gente tem ferramentas que você não precisa... você consegue otimizar custos, porque depois dessa maquete física, depois o que você faz com isso? Né? Muitos jogam fora, né? Nessa pegada de sustentabilidade fica difícil você ter que manter aquele tanto de maquete, né, num espaço e muito pulverizar essa maquete interativa em diferentes locais. Então, por exemplo, tem clientes que preferem colocar isso em pontos avançados, né, e não ter apenas a maquete física. Mas eu acredito que tem que ter essa ponderação de tantas soluções que a pessoa consegue ter essa imersão dentro, entrar no decorado, entender o que é 60 metros quadrados, entender o que é 100 metros quadrados. A gente que é do mercado, a gente lê muito fácil uma planta, sabe assimilar o que é 60 metros quadrados, o que é 200 metros quadrados, mas será que a pessoa que está comprando ali, a grande maioria, entende isso? Perfeito. A minha visão, independente talvez da viabilidade, eu acho que são complementares. Sim. Eu acredito que o decorado físico, você vê a dimensão, ter ali a decoração, ter aquela experiência de você entrar dentro de um decorado, o virtual ainda não consegue substituir no momento físico. Mas só um detalhe que grande parte da jornada o cara não está fisicamente, ele está no online. Aí o tour virtual, as experiências digitais online resolve grande parte disso. E tem momentos, né, diferentes, né? Inclusive dentro ali do atendimento no dia a dia do corretor, ele vai saber utilizar da maneira certa, ao invés de mandar ali um decorado naquele momento, trazer para uma visitação física e depois mandar para ele reforçar ali com a família. Então, acho que tem que ser um processo de educação, tanto para o incorporador, para os gestores, né? A gente está falando para os gestores aqui e também para a equipe comercial, né? Para os corretores. Então, é um processo que a gente vem observando que está sendo educado isso, né? Que aí tem incorporador aqui faz os dois, depois percebe que a equipe comercial está usando mais o virtual e deixa de fazer isso aqui. Então, é um processo. Dúvida. Quando você esteve lá na imersão Miami, Dubai, que foram imersões de mercado imobiliário, né? A tendência lá, você vê algo diferente do que tem acontecido no Brasil? Ou seja, lá, por exemplo, eles não trabalham com maquete física, trabalham só com ferramentas digitais. Enfim, o que você viu de principais diferenças que você pode trazer para a gente, o que está acontecendo lá fora do que aqui no Brasil? E foram mercados que são, na minha opinião, as principais referências, né? Acho que Miami e Dubai, para mercado imobiliário, é onde está acontecendo o que há de melhor. A gente está falando de empreendimentos bilionários, né? Então, os que a gente visitou, eles tinham isso que a gente falou, tinha tudo. Né? Tinha maquete, tinha soluções para o corretor. É interessante que você falou do VGV. Eu acho que legal, André. Eu não tinha pensado sobre isso. Porque não é só você saber o que você vai utilizar, é o que é viável para fazer dentro do orçamento que está igual, previsto. Às vezes, igual você citou o Parque Global. Muitas vezes trazem o case, mas ele vai lançar um empreendimento de 50 milhões. Então, tem que casar aí. Mas em relação à imersão, eu fiquei até surpreso, né? Positivamente, de quanto, por exemplo, Goiânia assimilou essa importância de trazer elementos que ajudem o corretor, o cliente a assimilar dentro do stand de vendas. Aqui, Goiânia é um dos locais que entendeu muito cedo que é importante trazer fluxo para o stand de vendas, colocando uma cafeteria, colocando uma marca ali, entendeu que a importância de ter isso de uma forma visual. Mas o que eu vi que estão usando muito, muito, muito mesmo, são essas soluções que dentro do stand de vendas, você faz uma jornada junto com o seu cliente, que você passa ali por um vídeo de imersão, depois você passa ali por utilizando projeções mapeadas para explicar números, né? Tem a maquete também, mas é feita uma jornada, entendeu? E o mercado americano é um mercado diferente do nosso, que a equipe comercial, o cliente, ele tem o seu corretor, né? Ele tem seu corretor. Então, ali, esse processo de educação, acho que ele está mais evoluído. Né? Ele tem sistemas também que eles conseguem acessar todos os imóveis. Então, tem uma democratização da informação, vamos dizer assim. E, em relação a Dubai, eu fui na empresa que é a maior empresa de privada do Oriente Médio, como incorporadora, que chama Damac. E eles também têm, do mesmo jeito, igual aqui em Goiânia, salões que tem maquete, que tem as soluções que tem aqui. Se tem algo muito diferente, não.
Não é uma coisa assim que fala, nossa, isso aqui é de outro mundo. Mas a gente vê, e a percepção é que eles buscam casar esses dois, de ter eu fui num decorado de uma casa que era 22 milhões de dólares. Eles fizeram uma assinatura junto com a Cavalli. Né? Então, assim, eles buscam o cliente no hotel dele. Então, toda essa jornada, todo o pensamento nos detalhes importa. Né? Então, isso foi o que eu entendi que é o diferencial. Pensar nesses detalhes, pensar na jornada como um todo. Perfeito. Né? Acho que esse é um grande diferencial. E muito utilizando de forma visual, né? Movimento, audiovisual, usando tecnologias interativas também, imersões. Então, acredito que o mercado imobiliário aqui, pelo menos aqui a gente está falando em Goiânia e São Paulo, está muito nesse processo e até tem casos que até são melhores. Perfeito, legal. Show de bola. Bom saber que a gente às vezes fica achando que lá tem algo muito diferente, né? E eu também percebo que a gente tem aqui muito avançado, muitas questões de tecnologia também nessa parte de interatividade, né? Acho que um outro ponto que é importante assim, a gente ressaltar, né? Você tem algum case de insucesso, não precisa citar nomes, mas se o cara tentou fazer, por exemplo, só meio digital e de alguma forma não teve aceitação? Olha, a gente tem, por incrível que pareça... É como se fosse algo que você não recomenda ir para um determinado caminho que você já viu que... Eu vou dar um exemplo aqui que eu lembrei, né? Que o cliente ele tinha um loteamento no interior de São Paulo, que ele colocou, por exemplo, uma tela interativa no meio da área num container. E aí não tinha fluxo, né? Então, acaba que... E também eles não tiveram essa educação que tinha que ter uma jornada ali de atendimento, passar por esse local primeiro. Então, ela ficou um pouco inutilizada. Tem outra também que era um stand muito grande e ele posicionou mal o local de explicação. Esse posicionamento é fundamental, porque tem que ter uma jornada, desde que o cliente foi atendido ali pela recepção, depois que ele vai numa maquete física, depois ele vai para uma sala de imersão. Isso tem que ser construído, isso tem que ser costurado. E essa jornada, geralmente, quem que constrói essa jornada? É o arquiteto? É junto com... Quem que é o responsável por fazer isso? Ótimo ponto que você colocou, porque a gente sabe que quem desenvolve os projetos dos estandes são os arquitetos. E a gente vê esse processo de aprendizado também, de como eles conseguem entender que as tecnologias são importantes ali, de saber qual que é a medida que eu deixo. Qual que é o espaço disponível que eu deixo? Então, acaba que isso é muito importante ter essa colaboração com quem está desenvolvendo, ou até mesmo antes de começar um stand de vendas, de ter essa troca. Né? A parte de iluminação, de som, pontos Porque de energia, deve ter toda uma estrutura que tem que ser pensada já na projeção para que seja executado depois a contento. E a gente tem visto que arquitetos que estão cada vez mais se especializando em fazer projetos de stands de vendas para o mercado imobiliário. E até fica a dica aí para arquiteto, é um mercado muito interessante. Legal. E a parte de segmentação, Andrei? Acho que vamos colocar aí a parte do Minha Casa Minha Vida, a parte de loteamento e condomínio fechado e de médio e alto padrão. Essa utilização de experiências interativas tem tido uma maior utilização em médio e alto padrão, ou também essa parte de loteamento e condomínio e Minha Casa Minha Vida, imóveis econômicos também tem se utilizado de ferramentas tecnológicas? Eu acredito que as grandes puxam as menores. Né? Então, a gente viu a própria MRV que ela puxou, ela buscou até transformar os PDVs delas em PDX, ou seja, em stands de experiência. Então, acaba que é natural os corretores vivenciarem aquilo, outras imobiliárias vivenciarem aquilo, outros incorporadores e tal, e falam assim, quero um igual. Eu vi que é diferente. Então, as grandes puxam muito essa inovação. Mas, em primeiro lugar, sem dúvida, justamente entra naquela que a gente está falando, VGV. Então, acaba que é médio e alto padrão, consegue adequar mais. Mas a gente vê muitas empresas que fazem o quê? Centrais de vendas, que ali acumula VGVs, né, de diferentes empreendimentos, consegue concentrar e fazer uma boa experiência para o cliente. Eu costumo dizer, Glau, que tem empresas, por exemplo, incorporadoras, até de loteamento, que fornecem uma experiência muito abaixo do que uma loja que vende um sapato.
E olha que vamos pensar assim, qualquer produto hoje que você compra, que seja de um loteamento aberto, você está falando de um produto de R$100 mil. Né? E às vezes aquele cliente vai comprar um produto de R$100 mil, está sendo atendido aonde? Numa tenda com brita, né? e cadeiras de plástico. Então, assim, e qual que é o produto? Isso importa, isso é a experiência do cliente no final do dia. Sim, né? sim. Então, então, vamos pensar assim, em primeiro lugar, médio alto padrão. Tá. Acredito, e em segundo lugar seria os econômicos, né, que tem feito essa questão de centralizar em algum ponto estratégico na cidade para colocar todos os produtos ali. E terceiro, loteamento, que tem vindo aí na vanguarda e correndo atrás, né? E nessa parte de loteamento, uma dúvida, porque acaba que no vertical você tem lá o Tour 360, né? Tour do decorado, você já tem já uma estrutura de 3D para ser colocada. No caso de loteamento, geralmente é feito o quê? É algum tipo de experiência em cima da implantação do loteamento? Minha dúvida é o que está sendo, na prática, utilizado por loteadores que você pode trazer. Na prática, até o verbo de marketing que deixam ali na viabilidade para loteamento é menor do que o de uma incorporação vertical. Por quê? Por quê, Andrei? Porque na prática, por exemplo, a gente sabe de incorporadoras que a velocidade de vendas, às vezes é ali da velocidade de vendas, eles assimilam que a velocidade de vendas de um loteamento é maior do que a da incorporação. E naturalmente as incorporadoras, elas que fazem produtos verticais, investem mais. Né? Ela investe no stand físico, ela investe ali num ponto adequado para o comercial dela trabalhar. Você fala que de uma forma geral o vertical direciona um percentual do VGV maior para as experiências ali do local. Acho como um todo mesmo no marketing. Né? A gente vê que a porcentagem que eles colocam na viabilidade é maior do que um de horizontal. Isso é natural, vamos dizer assim, mas isso tem mudado. Mas respondendo a sua pergunta em relação ao que geralmente é solicitado por empresas de loteamento, né? Loteamento aberto são recursos mais escassos, mas traz muito essa questão do corretor primeiro entender, por exemplo, a localização, de explicar uma questão até que vocês também fornecem da disponibilidade, trazer o que? Clareza, da pessoa ter a disponibilidade ali e entender onde que fica, ele ir até o local e saber o que ele está comprando, qual a medida. Então, tem até a tecnologia que chama Ultra Tour, né? Que eu achei muito interessante, que basicamente você tem ali uma visão aérea, Google Earth, se eu não me engano, né? daquela área. E dentro dessa visualização já tem a disponibilidade dos lotes, né? Então, melhor que o Google Earth, porque a gente faz na prática com visão do local. Própria lá. Com visão muito melhor. E tem integrações, né? Por exemplo, com o Facilita, que traz toda essa ferramenta para trazer essa clareza para o corretor. Perfeito. E para o cliente. E no caso, quando você vai avançando aí para loteamentos, para condomínios fechados, aí já tem um stand de vendas, né? A gente tem um case aqui muito interessante em Goiânia, que foi sucesso, né? O Platudor, que eles investiram muito, né? Uma maquete física muito boa, um stand bem posicionado na cidade, recursos para o corretor trabalhar. Então, a gente vai naquela linha, né? Porque também tinha VGV, tinha esse encantamento, esse branding que foi feito de agregar valor no produto. Perfeito. Eu acho que você falou uma palavra muito legal, uma frase, na verdade, que essa tecnologia ela deixa de ser modinha no momento em que o corretor vê valor naquela tecnologia, né? Ou seja, que é aderente para o corretor. Porque no final do dia, quem faz a venda é o corretor de imóveis. E o corretor de imóveis é que tem que ter o papel de encantar aquele cliente. Então, quem que tem que ser o principal usuário é o corretor de imóveis, né? E aí, nesse sentido, acho que são ferramentas que ele pode ser utilizada não só no stand, né, que a gente já citou, mas também de forma online. Por que não ele mandar ali para o cliente final dele via WhatsApp um tour virtual daquele empreendimento, mandar as informações de uma forma com experiência melhor para o cliente final dele também, né? Olha detalhes, né? Bem provável, Glauco, que você é abordado por corretores. Né? Então, só lembra aí. Quantas vezes o corretor manda, às vezes, um lançamento e ele enche o seu WhatsApp de imagens separadas, né? Informações desconexas, e aquilo ali você vai fazer o quê? Ali, no mínimo, você vai
buscar bloquear aquela pessoa, porque ela não construiu com você aquilo. Então, isso que você falou, a experiência desde o início, do primeiro atendimento, da pessoa abrir ali, às vezes, um link que ele entenda ali, ele entenda a localização primeiro, entenda as imagens do produto, entenda as metragens, entenda o conceito ali por trás, né? E aquilo ali vai fazendo com que o cliente entenda. Você não compra o que você não entende. Perfeito. Sensacional. E esse corretor, você vê uma evolução ao longo do tempo? Ele está mais digital ou ele continua, às vezes, com uma certa resistência de utilizar ferramentas tecnológicas? Ele está sendo obrigado a se digitalizar. Né? Isso o corretor ele é um papel fundamental no nosso segmento. E a gente vê que os melhores buscam aprender, aprender de tudo. O bom corretor ele precisa entender de finanças, ele precisa entender um pouco ali de economia macroeconômica, ele precisa saber um pouco de arquitetura, né? Então ele vai assimilando, ele precisa fazer ali o seu próprio marketing digital, aprender a fazer Google Ads, né? O Ads ali é muito importante. A gente vê essa construção os bons corretores utilizam a tecnologia a favor dele. Perfeito. Cara, sensacional, é isso daí. Na minha visão, o corretor tecnológico, né, que ele consegue adaptar as ferramentas digitais, ele também vai estar alinhado com o consumidor. Eu gosto sempre de falar que o consumidor ele já está mais avançado. Esse cara já está pedindo iFood lá ao restaurante dele, utilizando o aplicativo da Nubank, já está no digital. O corretor tem que estar alinhado com esse consumidor final. Não adianta querer que o consumidor utilize ferramentas físicas se o consumidor já está também ali no digital. Né? É um alinhamento com o consumidor cliente final dele. Você deu um exemplo muito bom. O cliente hoje ele está acostumado com não pegar fila de banco. Ele está acostumado de ter ali disponível um Netflix com todos os conteúdos ali de filmes e séries. Está acostumado a pedir comida do iFood, aí chega no stand de vendas apresentado numa mesa de plástico com um folheto. Entendeu? Olha a distância. Então, outros segmentos ensinam muito o nosso mercado. Fala mais. Quais são os segmentos que você vê que estão à frente dessa experiência física? Ali o próprio varejo, né? O varejo ele anda muito na frente nesse sentido, porque é uma disputa muito grande, né? O nosso mercado, o mercado imobiliário, ele é tradicional, né? Os ciclos são maiores, mas o varejo ele precisa ter inovação todo o tempo, né? Porque a disputa é muito grande, né? A concorrência é muito grande. E a gente vê, até se você dá um passeio em qualquer shopping, você vê tanto que tem cada vez mais trazido não apenas fotos, mas movimento, né? Vídeos, né? Experiências ali que a pessoa consegue customizar, às vezes, uma roupa, né? Customizar um tênis. Então, é muito interessante o quanto que o varejo ensina. E importante também para os gestores, né? Os gestores do nosso segmento também estar em eventos que seja fora do nosso segmento, porque isso é muito importante, né? Você também beber de uma água que não é só da sua roda ali. E isso é muito importante para a gente sempre abrir a cabeça, abrir a mente e ter aqueles insights ali que você consegue aplicar no seu negócio. Perfeito. Vamos fazer um bate-bola aqui rápido do que você acha que é modinha ou do que você acha que é realidade do mercado imobiliário. Se puder falar, eu acho que é modinha por isso ou... Você separou alguns aí? Eu tenho algumas ideias aqui, eu quero colocar para você, vamos ver o que você fala. Primeiro, essa parte do óculos virtual. É modinha ou já é uma realidade de transformação do mercado imobiliário? Ele deixa de não ser modinha a partir do momento que você investe num conteúdo que faça sentido dentro desse processo comercial. Então, se for só pelo óculos, eu tenho um óculos aqui que vê um 360, ele é modinha. Então, é muito importante casar o hardware, o equipamento com o conteúdo. Mas na prática, você acha que ainda é modinha? Não, eu acho que... Você acha que já é uma realidade? Já é uma realidade. Que a compradora deve o que tem que sempre pensar não é assim, quero um óculos no meu stand. Não, é pensar o que você vai passar lá nele. O que aquilo ali que vai passar nele vai agregar de valor no processo de entendimento do cliente. Entendeu? Perfeito. Ele por si só ele é modinha. Mas se for casado com conteúdo relevante, ele não é modinha. Perfeito. Vamos lá, metaverso.
Isso aí eu mesmo, na prática, eu não vi assim, algo que fosse relevante assim nesse primeiro momento, né? Pode ser que evolua, pode ser que melhore bastante, mas na prática a gente viu que não apenas no nosso segmento, mas outros, ele não fluiu, né? Ele não foi assim da forma como tinha pensado. Então a gente vê as Big Techs aí que elas redirecionaram o investimento muito mais agora para a inteligência artificial do que para o metaverso. Perfeito. Só para dar um passo para trás, minha opinião, minha visão do óculos digital, eu acredito que ainda é uma modinha porque não conseguiu trazer algo muito, na minha visão, muito prático na parte de custo, na parte de experiência visual, para você conseguir num stand com várias pessoas ali dentro ter uma imersão. Então, para mim ainda está... O óculos está um pouco mais... Ele é mais individualizado. Exatamente. Às vezes, se ele pegar ali e falar assim, olha, aqui eu vou te fornecer para os gerentes, aí ele te fornece para os corretores, vai levar na casa do Glauco. Agora, para um stand de vendas, ele tem mais fluxo, né? Precisa ser uma coisa que seja... Alguns tentaram fazer aquele óculos de papel, tanto de papelão também, não vi aderência, porque a experiência não era a mesma do que o óculos com a imersão, né? Enfim, eu acho que tiveram algumas tentativas, mas eu ainda não vi uma pulverização tão grande para se falar, cara, isso vai transformar a forma que é feita uma apresentação. Ele precisa estar casado, como eu falei, precisa estar casado com outras coisas. Perfeito. Ele não pode ser o protagonista. Perfeito. Já metaverso, acho que teve no mercado imobiliário uma supervalorização, né? Acho que inclusive não só de venda mercado, de terrenos também, teve venda de terreno, toda uma valorização de uma outra dimensão de mercado imobiliário, né? E na minha opinião, assim, humilde opinião, eu acho que tudo que vai muito fora do processo atual, que não é uma inovação evolutiva, é uma inovação extremamente disruptiva, é complicado. Eu acredito muito nas inovações que você evolui algo no processo que já existe, uma evolução do que já existe. Quando você muda totalmente o curso natural do que já acontece, cara, aí fica muito mais distante de ser aplicável e deixar de ser modinha. Então, para mim, metaverso foi ainda uma baita de uma modinha. E é simples você validar isso. É só se perguntar para várias pessoas aí no nosso segmento, assim, você chegou a abrir alguma conta em alguma plataforma de metaverso? A maioria não abriu nenhuma conta, porque não estava integrada com as redes sociais que as pessoas usam, né? Tinha que ser, era uma coisa à parte. Perfeito. Inteligência artificial? Isso aí, sem dúvida, não é modinha. Isso aí, cada vez mais a gente vê presença no nosso segmento, os corretores usando para fazer bons e-mails, né? A gente tem visto... hoje mesmo, a gente preparou um roteiro com a ajuda do ChatGPT, né? Então, a gente vê que isso... a gente tem que estar preparado para saber usar isso e até transformar isso em algum produto comercial. Perfeito. Acho que, na minha opinião, inteligência artificial, sim, é uma baita de uma possibilidade de uma transformação real no mercado imobiliário, né? Principalmente porque ele ajuda muito o processo atual, seja o processo de qualificação dos leads, o processo na hora de você redação de algum anúncio, toda a parte de inteligência é algo muito prático e muito factível ali, né? Só que a inteligência artificial foi criada, eu não sei na história, quem pode nos ajudar quando foi criada a inteligência artificial, mas tem mais de uma década. Com certeza. Então, eu achei interessante o Andrei falar o ainda, porque o que a gente falou aqui do óculos ou do metaverso ainda é modinha, mas como a inteligência artificial lá atrás é algo que também era uma modinha, não deu certo, foram avançando e evoluindo até o momento agora com o ChatGPT, que realmente trouxe algo prático, real e com uma pulverização muito grande, né? E depois que isso acontece, que essa virada de chave acontece, agora a tendência é cada vez evoluir mais, né? Glauco, até aproveitando o gancho disso, né? Acredito que se a gente ficar parado um ano, a gente ficou para trás, né? A gente sempre tem que estar buscando soluções e essas evoluções funcionais, né? Para adaptar. Porque você está fazendo a mesma coisa. Eu até brinco, se a gente fosse fundar a empresa hoje, no atual cenário, não ia dar certo. Então, o timing foi muito importante. Perfeito. Então, a gente sempre precisa se provocar em trazer coisa nova. Quando a gente fundou também o Facilita lá atrás, a principal, eu tive diretamente embates que falava, cara, corretor não vai utilizar celular. Esquece, Glauco. Corretor usa computador, notebook, celular está fora. Você não vai conseguir
que isso dê certo. Isso há 6, 7 anos atrás, né? E hoje é uma baita de uma realidade, né? Então, acho que eu gosto muito, assim, como você falou, André, de ficar antenado em novas tecnologias, porque elas é que vão, ao longo do tempo, aplicar e ser algo real. Se você chega depois da onda que já passou, você vai perder uma oportunidade ali anterior, né? Eu não sei se você colocou na sua pauta, que eu quero acrescentar, Sim. que eu vi, que eu até lembrei aqui, que eu participei de tá no Museu do Futuro, lá em Dubai, e eu acho que isso aí vai ser tendência. Legal. Que é o seguinte, imagina, hoje quando você entra num stand de vendas, qual que é o primeiro processo? Você vai até a recepcionista, ela pergunta para você se está sendo atendido por um corretor, né? Beleza, aí se você está sendo atendido por um corretor, ela te passa ali para o corretor para atender, ou senão ela faz seu cadastro ali. Tudo muito manual. E o que eu vejo que a gente também vai buscar trabalhar dados dentro do circuito que aquele cliente faz dentro do stand, para verificar o quê? Será que ele ficou o tempo necessário? Será que ele passou por todas as ferramentas fornecidas pela incorporadora? Quem foi o corretor que atendeu? Quanto tempo durou? Quem que é o corretor que está conseguindo ficar mais tempo com o cliente ali no stand? É como se fosse, entre aspas, quando o cliente entra, tem tipo como se fosse um chipzinho ali da pessoa simples, e você monitora tudo que está acontecendo. Exatamente. Então, tem algo físico. E você personalizar. A gente entrou lá, o ingresso, você tinha que colocar seu nome e você ganhava uma pulseira. Então, toda a interação você colocava ali e ela personalizava com o meu nome. Entendeu? Então, isso faz diferença. Os detalhes fazem diferença. E, ao mesmo tempo, com certeza, eles ficaram com os meus dados. Você sabe quanto tempo eu fiquei ali. Quanto tempo você ficou, quanto você passou ali dentro, enfim, todo o histórico. E eu garanto que tem muitas incorporadoras que não têm na ponta da língua qual que é a sua visita média por mês de clientes. Perfeito. Isso para um dia D, por exemplo, é sensacional. Você saber quanto que já veio cadastrado, quanto foi visita espontânea, todo um histórico ali dentro também. Né? Sim. Massa. Cara, o que mais? O que você tem de recado ali para o nosso público? Acho que você já atendeu grandes incorporadores, né, André? Desde MRV, Cyrela, cita alguns nomes aí principais que você já atendeu. A gente tem que dar graças a Deus que a gente começou com o pé direito. Né? Eu trabalhei muito tempo na Cyrela, né, em São Paulo, e a primeira cliente que a gente teve foi a Cyrela. A segunda cliente que a gente teve foi a IBM. Então, acho que isso validou muito. Isso validou muito a gente, né, porque, como eu falei, as grandes puxam as menores. E uma forma que a gente até busca abrir novas frentes é justamente seguindo essa cartilha. Assim, quem que é maior nesse local aqui? Ainda, a gente faz um trabalho muito ali dedicado, sabe? No sentido de, eu quero esse cliente. O que a gente vai fazer para ter esse cliente? E isso, acredito, não sei, até se você quiser citar, hoje nossa principal fonte de novos clientes é a indicação. Segundo, eventos. Terceiro, marketing digital. A gente tem buscado que esse marketing digital vire para segundo, mas o primeiro ainda é a indicação. Perfeito. Cara, sensacional. Acho que conseguimos passar aqui grandes insights, tanto dessa parte de físico versus digital, algum bate-bola aqui, o que é modinha, o que não é modinha, na nossa opinião, de transformação do mercado imobiliário. E eu acho que queria passar um recado final para os nossos gestores, o que você tem de sua visão para o futuro, o que você recomenda que eles fiquem antenados para que consigam trazer ali, acho que no final do dia, a gente está preocupado sempre em trazer o maior volume de vendas possível, né? Então o VGV é sim importante e ao mesmo tempo com uma aberta experiência para o cliente e para o corretor final. Né? Eu vou deixar uma dica muito prática, né? E eu percebo que ainda tem muitos gestores que não faz isso. Ser um pouco barriga no balcão. De visitar, por exemplo, o seu stand, né? Porque quem contrata às vezes a gente não vai lá. Não entende do dia a dia, de visitar outras incorporadoras, ter o hábito de circular, né? de ver o que é tendência, porque isso gera muito insight, isso gera muito o que eu consigo adaptar para trazer para o meu negócio. Então, às vezes é muito cômodo a gente ficar dentro do escritório querendo, né, trazer inovação, mas não ir para o front.
Então, acho que uma dica seria essa. Eu converso às vezes com alguns gestores que ele mesmo está meses sem visitar o stand dele, né? Então, isso é fundamental, ter essa continuidade de visitar outros também. O nosso mercado tem cada vez mais melhorado nesse sentido. Então, às vezes você ficar ali no escritório, você vai estar vendo de uma forma muito limitada, né? E quando você circula, a gente até incentiva muito as incorporadores de outros estados de visitarem aqui, porque tem muitas opções, né? Passar um roteiro que visitar, porque é importante ele ver com os próprios olhos, né? Ter o seu próprio sentimento. Sensacional, excelente dica. Passar também para o nosso público, tem algumas imersões, né? Tem o Sérgio Langer, a missão Alto Padrão e Luxo, que ele faz algumas imersões em São Paulo, Nova York e Dubai, que é uma mescla, né, de um dia de palestras e no segundo dia são visitas físicas que são feitas em alguns estandes. Então eu conheci, por exemplo, o Parque Global, foi da missão Alto Padrão e Luxo, né? Tem também a CID em São Paulo, que é uma empresa de condomínio, de casas em condomínios fechados, uma área muito de luxo lá em São Paulo, que eles fizeram também toda eu achei muito interessante, uma maquete física, mas ela, como eles trabalhavam com 4 pavimentos, essa maquete ela abria toda, então ele conseguia ver também os espaços aberta ou fechada, né? Enfim, e aí você consegue, nessas imersões com o Sérgio Lange, tem também do Guilherme Carnicelli, que faz algumas imersões também fora do Brasil. Eu acho que além dessas visitas locais, ter também experiências internacionais que vai trazer ficar antenado com toda a tecnologia. Fora o networking, né? Fora o networking, exatamente. Muito bom. Valeu, obrigado você que acompanhou até aqui. Esse foi mais um Papo de Gestão. Obrigado, Andrei. Eu que agradeço. Muito legal. Quem tiver interesse em conhecer mais, qual o endereço do site? O nosso site é www.skylinep.com.br ou Skyline Inovação no Instagram. Perfeito. Valeu, muito obrigado. Um abraço. Um abraço.